E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje vamos fazer um vídeo falando sobre as principais techs do formato, obviamente, depois da banlist agora de setembro. Vamos falar, né, um pouco sobre o formato e o que, na minha opinião, pode se sobressair para você usar nos tags, beleza? Eu acho isso muito idiota, eu tenho que falar minha opinião. É óbvio que é a minha opinião, o canal é meu, eu falo besteira, né? Eu não sou a voz da razão. Se eu fosse a voz da razão, eu falava que esse canal aqui vai chegar em 3 mil inscritos. E você, meu amigo, vai me ajudar comentando, deixando o like, compartilhando com seus amigos. E se tiver a opção de hypar, hype aí o vídeo, beleza? Bem, como que vai funcionar? Eu coloquei aqui a maioria das cartas que são staples, ou seja, ou hand traps ou board breakers, na verdade, né? Não botei outro tipo de carta. Mas, né, se eu esquecer alguma carta, se eu lembrar de algo, eu faço assim, ó, e a carta aparece aí, beleza? Então aqui é TS, A, B, C, D, eu não sei se eu vou usar todas, né? Mas tudo bem, vamos começar pelo começo, vamos contextualizar, né? Beleza, todo mundo tomou hit na lista de um jeito ou de outro, porque Fiendsmith tomou um hit lá, a Beatriz, aquele lá, o Lágrima, então todo mundo tomou. A Prospect também bateu em todo mundo, né? Então a gente vai dizer que todo mundo tomou hit de alguma forma, beleza? O que menos tomou hit foi o Ibel, beleza? Então a gente considera que hoje Ibel é o melhor deck do formato, beleza? A gente tá considerando aqui esse negócio aí. O segundo melhor vai ser o quê? Ou vai ser Snake, ou vai ser Tenpai, né? Então eles vão ficar ali na estribeira. Por quê? A gente fala, eu acho. Porque primeiramente o Snake ele foi o que mais sofreu e a gente não sabe exatamente com o que ele vai se misturar. Na verdade a gente não sabe nem sequer ele vai ter fôlego para se manter no meta. A gente acredita que sim, porque é muito mais fácil a gente só dizer que ele vai continuar lá do que botar algum bicho novo lá. Então na minha opinião a gente vai pelo seguro, né? E o seguro é o Bell como mais forte, tem Pai e Snake ali por trás. Aí tem Memento, tem Spiritual Beast, tem quem você quiser, tem Branded, aí já não é comigo, tem Voiceless lá em algum lugar. Tem um deck novo que topou lá na Guatemala. Enfim, vamos focar, beleza? Beleza, considerando, vamos começar do começo, beleza? Bem, os decks que nós temos hoje, apesar, né, do Fiendsmith ter sido mexido nessa lista, os decks ainda usam, né, o Fiendsmith como engine. E essa engine faz com que os decks não parem com hand traps mais. Você precisa de no mínimo 2 hand traps para você diminuir o teto de um deck, beleza? E hoje 3 hand traps o cara vai fazer alguma coisa ainda, né? Então vamos dizer que você precisa no mínimo começar sempre com 2 hand traps na sua mão para parar de forma significativa o oponente, né? Vocês que jogam competitivo sabem. Isso foi um dos motivos, por exemplo, para Voiceless ter caído, já que ele não consegue dar tanta pressão e nem consegue usar tanto hand trap, né? Então beleza, então você precisa ter 3 hand traps. E aí existe uma questão, o pessoal vai botar mais hand traps no deck como o Snake e o Bell que aguentam essa quantidade de hand traps. Porém, em contrapartida, o pessoal vai se defender disso e ainda vai te punir. Então, uma carta que pune hand trap, né, é a nossa TTT, né? Então, eu vou botar a TTT no ar e começar a falar dela. Além de ela ser uma carta punitiva, ainda vai ser uma carta que pune você por se defender, né, entre muitas aspas. Ela ainda funciona como board breaker. Indo em segundo, ela tem várias funções, beleza? Ela rouba o bicho do cara, ela pode comprar 2 cartas, que é a função mais fraca dela. E indo em primeiro, como eu falei, ela pune hand trap, porque ela vai olhar a mão do oponente, tirar uma carta dele e ainda dá aquela opção do oponente olhar a sua mão, né? Então, isso é horrível. Então, beleza. Além da TTT, nós temos uma outra, que é a TTT Trouxa. Eu acredito que essa carta aqui, ela vai ser a carta que vai ser uma das staples do formato, beleza? Ela vem subindo de preço, ela vai ser replicada na Negatim, então sugiro que você pegue ela. E ela é uma carta muito forte e muito impactante, né? Porque assim como a TTT normal, né, a Trust, ela também pode punir hand traps e também ajuda como board breaker. E, melhor ainda, ela se torna qualquer board breaker indo em segundo, beleza? Além de acessar cartas-chave, como por exemplo, se você está jogando de Branded, ela acessa a Brand Fusion indo em segunda. Então você toma uma interação, se você jogar, pega a Brand Fusion. Indo em primeira, você pode setar cartas muito fortes, como Dimensional Barrier, por exemplo, ou aquela que bane cartas quando o oponente joga. Então, você vê que ela tem muitas funções. E é o que eu falei, se o cara ele quer ter uma chance para em segundo e tentar parar você, ele não vai conseguir e ainda vai ser punido, beleza? Porque apesar de tudo isso, né, essas duas TTT, elas fazem isso. E a Trust é mais forte porque não importa
quando o monstro foi ativado. Ela consegue ativar. A TTT normal é só na fase principal. Beleza? Beleza. E por que isso é importante? Porque nós temos cartas que conseguem ser ativadas não necessariamente na fase principal. Como, por exemplo, o novo Maxi. Eu vou botar esse Maxi aqui, né? Não é o do deck não. O do deck não lançou. Ele tá aqui com o Maxi e com a outra trap, né? Esse daqui, ele é uma carta muito boa no segundo. Só que eu acho que ele ainda não encontrou espaço no main deck, a não ser em Tenpai. Mas ele é muito bom e considero que quando chegar a outra Hand Trap, que é a Maxi, aí sim a dupla vai ser mais vista, né? A dupla dos dois bustos juntos, né? Em mais decks. Mas por enquanto não. Mas ele é uma das cartas que você pode simplesmente ativar na fase de compra e punir o oponente no turno todo. Junto do Shifter. O Shifter, ele sim é uma carta muito impactante, beleza? Que pode ser ativada, né? E os principais decks do meta, os principais decks do formato, acabam morrendo para Shifter. O problema do Shifter em si é que exatamente os decks do meta morrem para ele. Então significa que se você está usando o Shifter no seu deck, o seu deck já não é tão forte assim. Então essas duas cartas aqui, na minha opinião, elas vão ser uma coisa de gato e rato, né? Tá jogando com um deck meta, beleza? Você tomou um Shifter, você vai ter a Trust pra punir aquele deck ruim que o cara tá usando. Botar uma Food Gate no campo, alguma carta. Food Gate que a gente fala, né? Trap normais que ativam, beleza? Então é bem interessante isso. E se você tá jogando com o deck ruim, você tem que tentar usar o Shift pra ganhar aquilo, né? E aí você vai dar, obviamente, na fase de compra pra não tomar, beleza? Então a Hand Trap mais impactante do formato é o Shifter. Porém, entretanto, todavia, se você tomar um Shifter, o seu deck já é ruim, beleza? Falando em Hand Traps, vamos falar sobre a nossa, como eu posso dizer, a nossa trindade, né? Que é Veiler, Ashe e Impermanence. Na minha opinião, a Impermanence ela tá no tier A, exatamente pela questão que eu já falei sobre as duas TTTs, né? Você vai tentar parar o cara, não vai conseguir e ele vai te punir. A Impermanence, por ser uma trap, não consegue ligar as duas TTTs, o que dá uma vantagem para você que ativou. Apesar de, obviamente, você não parar ninguém com uma Impermanence, pelo menos você tentou, né? E outra, a Impermanence ela também funciona como board break, ou seja, faz sentido, não é horrível você puxar ela como sexta carta. Então, pra mim, isso já sobe bastante a Impermanence. Diferente da amiguinha dela, a Veiler. Vamos botar a Veiler aqui no B. Porque a Veiler, ela faz aquilo, né? Ela liga a TTT, ela não para ninguém, ela é horrível ser puxada na sexta, né? Então a Veiler, na minha opinião, ela caiu muito. Você não vai parar ninguém com uma única vez, né? Então é muito melhor você botar uma Impermanence no seu deck do que você botar uma Veiler, né? Os board breaker crescendo, a Impermanence tem dupla função. Isso é ótimo, ótimo. Não ligar a TTT é ótimo. Não botar um bicho no cemitério, não botar um bicho no campo é ótimo, é ótimo. E aí nós temos a Ashe. A Ashe, na minha opinião, deixa eu falar sobre ela. Ela já estava muito ruim no formato Snake. Por quê? Porque você dava uma Ebus, tinha uma Impermanence, por exemplo, no cara, que são duas Hand Traps. Você, abrir com Ashe e Impermanence. Dei Ashe na origem, da Impermanence no assumo, o cara parou. Aí ele bota dois bichos na mesa, Rita pega a sua Ashe e aí ele faz full combo. Horrível. Na minha opinião, a Ashe já estava muito ruim. Porém, a gente tem que entender que a Ashe tem a versatilidade ao lado. A Ashe é uma carta muito versátil, né? Ela pega praticamente qualquer deck. Então, claramente, a gente vai ter uma recusa de acreditar que a Ashe está ruim. Mas ainda temos que se lembrar que essas cartas aqui punem demais ela. Então, eu vou deixar ela aqui no último do ar, por enquanto. Mas eu não gosto mais tanto da Ashe. Eu sei que decks com Branded morrem com uma Ashe. Mas se o deck morre com uma Ashe em 2024, pelo amor de Deus, beleza? Nós temos agora o Nibiru, uma carta de alto impacto, uma hand trap de alto impacto, né? O Nibiru, à primeira vista, ele pode ter melhorado no formato. E melhorou, principalmente pelo fato de nós não termos mais a Apollousa, que a Apollousa existindo, ela era um predador muito forte do Nibiru. A Apollousa normalmente entrava na quinta ou sexta summon, que ou seja, ou não era no range do Nibiru, ou não valia a pena, né? E também, né, os decks, mesmo se tomasse o Nibiru cedo, né, você fazia a Apollousa depois, normalmente eles se recuperavam. Então a Apollousa era um predador natural, porque os decks estavam em volta disso e você não conseguia na Nibiru, a não ser que você tivesse uma segunda Hand Trap, né, etc e tal. Só que sem a Apollousa, a única coisa que consegue fazer isso consistentemente é o César, por exemplo, ou a Phantom e o Bell, que são de cartas que o meta consegue fazer, o topo do meta consegue fazer, né, principalmente o Bell, que é o topo do meta. Então, se você tem uma Hand Trap que ela não é boa contra o melhor deck do formato, não faz sentido você estar usando essa Hand Trap.
Porque o melhor deck do formato é praticamente o deck que você tem que predar. Não faz sentido. Então ele vai entrar aqui no B. Só que claramente, contra os outros decks que dependiam basicamente da Polusa, de Nibiru, ou outras cartas, como por exemplo a Barone e o Salvejo, né? Ele já vinha nessa crescente. Os predadores do Nibiru foram decaindo. Mas mesmo assim, se seu deck morre pra Nibiru em 2024, então ele é um deck competitivo, então não tem muito o que a gente falar. Nós temos o Draw. O Draw, eu vejo ele sendo pior ainda, né? Por incrível que pareça. Ele é pior. Os decks hoje, a Konami tem feito eles para desviar de draw, né? Os decks eles conseguem setar a carta diretamente do deck, enviar pro cemitério, eles não buscam mais, eles desviam de muitas formas. Às vezes com uma única busca, ele já consegue fazer o combo todinho dele, porque já invoca o bicho diretamente do deck, né? Snake, você não toma um draw muito doído. E o Bell, que busca pra caramba, você dá um draw e não é suficiente. Né? Então você vai dar uma hand trap que ela deveria ser de alto impacto. E acaba não tendo impacto quase nenhum. E isso é horrível, né? E tá, meu deck morre pra o draw. O meu também, eu jogo de ritual e eu não tenho nada a ver com isso. Eu ainda acho que o draw é uma boa carta pra você ter, no side principalmente, caso você pegue um deck Tron, mas ele não tá tão bosta. E agora nós temos os Beasts, né? Os Bestials, eles têm uma vantagem, porque basicamente todos os Bestials que nós temos disponível no jogo, eles têm uma dupla função. Aqui tá o Druid, mas também tem o Magna e o Baldraker. Todos eles fazem alguma coisa além de simplesmente ser uma hand trap, né? O Druizumi, quando ele cai no cemitério, ele envia um monstro praticamente. O Magna, quando entra, busca um dragão na end. E o Baldraker, ele vira uma interação, se tributando o outro bicho do lado dele. É o piorzinho, né? Sabendo? Mas todos eles vão interagir com o oponente, botar um corpo na sua mesa e te dar algo a mais. Então, pra mim, nessa questão, eles acabam crescendo, sendo claro, né? Que não é todo deck que vai conseguir usar o Bestial, ou vai preferir, mas eu acredito que eles estão muito melhores mesmo. Porque decks que não faziam sentido você usar como Snake, estão tomando o Bestial por causa da engine de Fiendsmith, né? Então é uma crescente. Então você usa Druizumi, Magna, até mesmo o Trailbreaker, vai te dar um fôlego. É um corpo na mesa, um bicho grande, que tem um efeito secundário, não é só uma range trap que você deu no vácuo, né? E etc. E beleza, deixa ele aqui, pronto. Maravilhoso, né? Agora vamos falar da Ogre. A Ogre, ela também teve uma crescente, né? Por quê? Porque você consegue dar ela em alguns decks que fica estranho. Só que na minha visão, a Ogre, ela é uma carta estranha, né? Como eu acabei de falar. Porque ela pega alguns slots que às vezes você não imagina, né? E você fala, realmente. Aí o cara pensa assim, cara, que eu não esperava tomar interação aí. Só que às vezes também não vai funcionar. E toda aquela questão de você vai ligar a TTT do oponente, né? E eu também esqueci de falar que os Bestial também servem como board break, você pode dar na sua vez, né? As cartas daqui pra cá tem essas vantagens. A Ogre, você também pode usar ela como board breaker, né? Isso é uma crescente bem interessante. A Ogre, ela vira uma board, né? Porque normalmente o cara vai dar efeito, por exemplo, uma Masquerena vai dar efeito, você dá a Ogre, ele pode acabou a Masquerena. Ou o cara tá com César, ele vai negar, se dá a Ogre, ele nega, beleza. Mas ele já não tem mais o segundo tiro. Então você trocou uma por uma bem legal, interessante. A Ogre, ela acaba tendo essa vantagem. Ela tem essa versatilidade. Então eu posso botar ela em cima da Ashe. Lembrando, a Ashe é mais versátil, óbvio. A Ashe também pode ser usada em segundo? Pode. Mas a questão é lidar com a mesa do cara. A Ashe não vai tirar uma carta da mesa do oponente, né? Uma carta que você tem que tentar lidar de alguma forma, beleza? Já a Ogre, ela vai fazer isso, então é interessante. Beleza? Vamos falar agora da Mornay. Eu acho que a Mornay, ela entra por aqui, entre a Veiley, o Nibiru e o Ashe. Eu acredito que ela não tenha mais o que falar dela. As hand trap de 1 por 1, elas vão sempre estar naquele negócio. Elas são fracas demais pra bater em alguém, pra parar alguém, né? Você tem que abrir com múltiplas e você vai ser punido se você abrir, se você ficar uma das TTTs, né? Então é muito difícil você esperar isso, né? As hand traps, em modo geral, na minha opinião, elas têm esse defeito. Elas estão com esse defeito nesse formato. Não sei se vai mudar, mas na minha visão, né? Acontece isso. Agora aqui, não tem mais nenhuma hand trap muito... aqui. Essa aqui é legal, eu vou deixar ela aqui, ó. Por quê? Na verdade eu vou deixar ela aqui, na frente do Nibiru. Por quê? Primeira da B. Porque é uma carta muito boa que ninguém consegue usar. Ela loca trevas e loca fogo. Nós estamos no meta de fogo e de trevas. Na verdade é isso. Não dá pra usar ela, não. Ela tem um efeito bem fraco. Ela é uma Ashe nerfada, né? Ela é boa, porque se ela não tivesse lock, obviamente ela estaria aqui. Jogar em pé, mas ela tem aquele lock horrível dela. Então, só quem consegue usar nesse meta aqui, ela é o voz. Então, enfim, não faz nem sentido. Enfim, eu acho que a gente... Deixa eu ver. A Belle, eu não acho que ela esteja muito... Ela pega muitos spots, mas ainda é uma Belle só, né? Aqui eu não vou falar de Disco não vou falar... Bota o Gama aqui só falar que eu não falei dele. É um Gama, cara. Pra você contar com o Gama, você tem que ser um Salafari. Beleza? Beleza.
Agora vamos falar das cartas, né? A Khaled, ela tá aqui, né? A Khaled é uma carta muito boa. Quem é que vai falar mal daqui? A Cruzalt, vamos lá. A Cruzalt, ela estava sendo muito usada, ela começou a ser usada muito competitivo quando o pessoal percebeu que ela é muito boa em Mirror-Match. E se você está jogando no alto escalão do competitivo, o que você mais vai fazer é pegar Mirror-Match, né? Então ela entra naquele negócio, ela tem dupla função, obviamente quando você está com um deck popular, né? Não vai pegar um Libromancer da vida e achar que ela vai ter dupla função, beleza? Agora, quando você está jogando um deck popular, com decks parecidas, ela além de ser uma hand trap, se ela não servir de hand trap, ela ainda é uma interação no oponente, né? A gente sabe disso, isso é bem legal, eu gosto dela, mas somente, mais uma vez, somente se você estiver no alto nível, se você está jogando, sei lá, de Red Dragon, não use a Cruzalt, deixa ela aqui, beleza? Eu gosto dela nessa vertente, eu acho que ela se encontrou muito mais. E com os Max C chegando, talvez ela até suba mais ainda, porque todo mundo vai querer usar esse Max C aqui, beleza? Beleza, Khaled, a coisa. Vamos falar agora das nossas board break. Vamos lá, nós temos a Highgate. Só use Highgate de main deck se você for um tempo, beleza? De side, só use se você for um tempo, beleza? Espanador, ele é uma carta estranha, né? Não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. É isso, né? Agora Lightning Storm. Lightning Storm aqui no ar. No S não, no ar. Por quê? Porque a Lightning Storm, ela é mais interessante na minha visão. Porque ela pode lidar com monstros e com Spell Trap. E como o side ele é apertado, tem muitos decks, né, estranhos, você pode pegar claramente, você tá focando em Yubel e Snake, por exemplo, claro. Mas a Storm te dá essa versatilidade, né? De lidar com a Spell Trap do oponente ou lidar com os monstros. O que acaba sendo mais interessante, na minha visão, você tendo uma Lightning Storm. Beleza? Eu gosto dela, acho interessante, né? Evil Match. Também acho a Evil Match muito interessante. Os decks não estão fazendo mais Omni Negate. Deixa eu ver, Omni Negate mesmo, no meta agora, é só aquele Exceed que o Bell faz, né? Que é level 10. Então eu acredito que isso dá um crescimento bem legal para as board breaks, beleza? As board breaks, ela tem um probleminha que se você tomar um FTK também, você não faz nada, né? E quais são os FTKs que tem no formato? Tem o Gimmick Pup e tem o Branded, né? Fora também que você não pode usar board break quando tem pai, né? Então existe uma incógnita muito grande de como você vai avaliar. Mas o side serve pra isso, beleza? Dark Runomori. Dark Runomori pra mim é uma carta que ela tá por aqui. Por que eu botei a Dark Runomori tão lá em cima? Sim, porque ela é uma carta que ela vai funcionar. O oponente não pode negar a Dark Runomori. E normalmente o campo dele vai ter monstro, né? A Dark Runomori não tem custo, simplesmente ativar ela e pronto, beleza? O único impedimento que a Dark Runomori tem é que você não vai matar o oponente naquele turno. Só que, na minha opinião, o Yu-Gi-Oh! 2024, ele raramente, ele se conclui com você matando o seu oponente, batendo nele, né? Claro que no turno 3, né, os pontos de vida acabam sendo interessantes. Mas, no turno 1 e no jogo 1 e jogo 2, você pode usar a Dark Runomori de main deck. Porque ela é uma carta muito impactante e muito barata, na minha opinião. Então ela cresce bastante. Na minha opinião, ela cresce muito nesse formato. Porque é melhor você abrir com uma Dark Runomori do que você abrir com uma Imperma, ou você abrir com uma Ashe, ou você abrir com um Bestial. Porque a Dark Runomori, ela vai ter mais chances de parar aquele campo idiota que o Yubel fez com uma carta, beleza? Essa é a minha visão, beleza? Se você estiver jogando contra o Yubel, só pode abrir com uma tech. É a Dark Runomori, ou é uma Ashe, ou é uma Ogre, ou uma Imperma. Complicado. Eu prefiro abrir com a Dark Runomori. E já limpar a mesa do cara. Por isso que eu boto ela aqui em cima, beleza? Minha opinião, né? Nós temos a Droplet. A Droplet, ela deveria ser a mesma questão da Runomori, mas eu acredito que ela ainda fica por aqui. Por quê? Por causa do shift, né? Você tomar um shifter ou você dar um shifter no oponente, por exemplo, eu sou um deck que joga de shifter, já não posso botar a Droplet pra ser um board break, né? Ou é uma ou outra. E se eu tomar um shifter e eu quero fiz combo, a Droplet também, ela não funciona. Porém, a Droplet é uma carta muito boa para ser versátil, você tem a opção de usar ela para ir em segundo, porém se você for em primeiro, você baixa ela e ela é uma carta impactante. A Droplet não é ruim, tanto que ela tá no tier A, beleza? Mas tem essa questão assim, né? É muito frustrante você, por exemplo, jogando de Yubel. O cara te deu um shifter e na sexta carta você puxou um Dark Runomori. Você já tá ferrado, porque você é um deck de cemitério que levou um shifter e ainda puxou uma carta morta na sua mão, né? Enfim, pra completar, vamos botar o Cosmic Cyclone em algum lugar por aqui, porque Cosmic Cyclone é Cosmic. Essas cartas aqui, eu não vou falar muito sobre elas, porque eu tenho certeza que elas são cartas, né? Pra quem não conhece esse bicho aqui é tipo um chifre. Na verdade, ele podia estar até um pouquinho mais alto. Aqui e aqui. Bom, resumidamente, eu acredito que as Hand Traps, elas vão ter uma decaída simplesmente pelo fato de uma delas não parar ninguém. E você ainda tem cartas que te punem.
exceto o Shifter, que o Shifter é para todo mundo, então não é. As outras questões a gente vai ter que dar uma equilibrada entre cartas que podem ser mais versáteis, funcionar em primeiro e segundo, beleza? Essa é a minha opinião, essa é a minha visão do jogo, né? Comenta o que você acha aí. Muito obrigado e até a próxima.